Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de português, nossa aula de número 87. Como a gente está fazendo revisão, a tia Jorge pegou algumas avaliações nacionais dos anos anteriores no site do nosso sistema de ensino e a gente vai aproveitar para fazer as questões, estudando, né? Revisando todo o conteúdo desde o início do ano. Não se preocupem que está dividido em várias videoaulas para não ficar pesado, tá bom? Então, dica, peguem o caderno, coloquem o cabeçalho de hoje, pode botar avaliação nacional, revisão, tá? E não precisa copiar a questão toda, coloca o número da questão e a resposta, o número da questão e a resposta, só para vocês registrarem. Mas procurem fazer junto, tá? Pausando cada questão para tentar responder sozinhos e depois despausa o vídeo para fazer a correção, questão por questão, tá bom? Não copia só não, porque senão não vai valer a pena. O importante é vocês pensarem e tentarem fazer, ok? Vamos lá. Bom, então a avaliação nacional que eu encontrei no site, a mais recente foi 2018. Então tem a 1, a 2, a 3 e a 4. A gente vai fazendo conforme os conteúdos foram lançados, tá? Então vamos lá. Primeira questão. As palavras a seguir estão relacionadas ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, e fazem parte da história do universo. Em qual alternativa as palavras foram colocadas em ordem alfabética? Olha aí, conteúdo lá do início do ano, importante também para vocês saberem, inclusive na hora de procurar uma palavrinha no dicionário, ok? Então, em qual dessas alternativas todas as palavras estão na ordem correta alfabética, tá? Pausa, encontra e depois despausa para conferir, ok? Descobriram? Então, a alternativa correta é a letra D. Animais, astronauta, crianças, estrelas, foguete, lua, sol, telescópio e terra. Lembrando que quando a primeira letrinha é igual, a gente tem que olhar a segunda letra para ver qual vem primeiro. Quando a segunda letra também é igual, temos que olhar a terceira para ver qual vem primeiro. E assim sucessivamente. Se você tem dificuldade de fazer mentalmente a ordem alfabética e conferir as palavras, coloca no caderninho a ordem alfabética para não ter erro, ok? Número 2. Então, aqui vocês podem botar número 1, letra D, e aí copiem a resposta, ok? No caderninho de vocês. Número 2. Qual grupo de palavras está utilizando a grafia correta, ou seja, a escrita correta, em todas as palavras de acordo com a ortografia do uso? Do S, SS, C e C cedilha, que a gente também já trabalhou bastante no início do ano. Então, qual alternativa, qual grupo de palavras está escrito corretamente utilizando essas letras? Pode pausar também, descobrir e depois voltar para conferir e aí sim copiem a resposta depois, tá? Se você copiar a resposta junto, for fazendo junto, ao final da videoaula não vai precisar fazer atividade nenhuma porque você já vai ter feito, tá? Mas aí você faz como você achar melhor. O importante é que você tente responder e descobrir as respostas, na verdade, antes da tia Georgia falar, tá? Antes da tia Georgia dar a resposta. Então, vamos lá. Descobriu? Letra C, decepcionada. Direção, explicação, esperançosa, possuiu e transformação. Decepcionada com C, nas duas sílabas. Direção com C cedilha, explicação com C cedilha e C, aqui no K, lógico. Esperançosa com C cedilha e S, possuíam com 2 S, transformação com C cedilha.
Número 3. Leia as palavras a seguir. Céu, lua, criação, universo, humanidade. Qual é a classificação das palavras quanto ao número de sílabas? Cada uma tem uma quantidade de sílabas. Qual é a classificação? Céu tem uma sílaba só, monossílaba. Lua, 2 sílabas, dissílaba. Criação, 3 sílabas, trissílaba. Universo, 4 sílabas, polissílaba. Humanidade, 5 sílabas, também polissílaba. De 4 ou mais são classificadas como polissílaba. Então, qual é a alternativa correta, de acordo com a quantidade de sílabas, o número de sílabas de cada palavra? Letra A. Céu, monossílaba. Lua, dissílaba. Criação, trissílaba. Universo e humanidade, polissílabas, 2. Acertaram? Creio que sim, que é muito fácil essa questão. Número 4. Qual o grupo a seguir apresenta apenas palavras paroxítonas? Paroxítonas é uma classificação de sílaba tônica. A gente tem 3 tipos de palavras, na verdade, de acordo com a sua sílaba tônica. A oxítona, quando a última sílaba é tônica. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é tônica. E proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é tônica. Ok? Então, no caso da paroxítona, tem que ser a penúltima sílaba tônica. Qual grupo? Todas são paroxítonas. Todas as palavras são paroxítonas, ou seja, todas têm a penúltima sílaba tônica. Dá pausa e tenta descobrir. Descobriram? Vamos ver se você acertou. Letra B. Vamos conferir? Ó. Origem. Gen é a última, ri é a penúltima. Certo? Rochas. Chás é a última, ró a penúltima. Ró, sílaba tônica. Cientistas. X, sílaba tônica. Tais é a última, x, penúltima. E estrela. Tre é a sílaba tônica. Lá é a última e tre a antepenúltima. Então, todas essas palavras são paroxítonas. Parabéns para você que errou, para você que acertou. E você, se você por acaso errou, volta, tenta estudar mais um pouquinho sobre esse conteúdo das sílabas tônicas para não errar mais. Número 5. Leia os pares de palavras a seguir. Então, a gente tem aí 5 pares de palavras. Primeiro par, azedume e doçura. Segundo par, liberdade e soltura. Terceiro par, verdade e mentira. Quarto par, alegria e humor. Quinto par, perigo e proteção. Sobre as palavras, é correto afirmar que 1, 2, 3 formam pares de antônimos. 1, 3, 5 formam pares de antônimos. 1, 2, 4 formam pares de antônimos. 1, 3, 5 formam pares de sinônimos. Desculpa, pares de sinônimos na letra C. Pares de sinônimos na letra D. Ou 2 e o 5 formam pares de antônimos. Então, eles estão querendo saber se as palavras anteriores que a gente viu são sinônimas ou antônimas, uma das outras. Vamos ver? Vamos conferir. Vamos lá. Azedume e doçura. Elas são sinônimas, palavras sinônimas ou antônimas? São antônimas. Elas são o antônimo uma da outra. Azedume é uma coisa azeda, doce é o contrário, antônimo. Liberdade e soltura, mesma coisa, sinônimo. Verdade e mentira, antônimo. Alegria e humor é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Mesma coisa, né? Então, sinônimos. Seria aqui bom humor, né? Porque pode ser mau humor. Mau humor é outra coisa. Então, vamos lá. Perigo e proteção, contrário uma das outras, antônimos. Então, a gente tem aqui antônimo 1, sinônimo 2, antônimo 3,
sinônimo 4 e antônimo 5. Então, as antônimas são 1, 3 e 5, certo? E sinônimos 2 e 4. Só ir alternando. Vamos ver, então, qual a opção certa. 1, 2, 3 antônimos? Não, porque é 1, 3 e 5 antônimos. 1, 3 e 5 formam pares antônimos, isso mesmo. Então, a letra B. 1, 2 e 4 formam sinônimos? Não, porque o 1 é antônimo. 1, 3 e 5 formam sinônimos? Não, porque o 3 e o 5 e o 1 são antônimos. E 2 e 4 formam pares de antônimos? Não, são sinônimos. Antônimos são 1, 3 e 5. Correto? Então, você vai botar número 5 e a resposta no seu caderno. Simples assim. Essas foram as questões dessa videoaula. Na próxima videoaula eu vou trazer mais 4 ou 5, dependendo da quantidade que tenha lá na avaliação nacional, tá? Se você já foi copiando conforme as questões, não precisa fazer mais nada, é só esperar a próxima videoaula para realizar as outras atividades. Se você não fez, então você vai ter que refazer as questões no caderno, ok? Um beijo e até a próxima videoaula, que é a continuação dessa atividade. Beijinho, tchau, tchau.